Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal de Ivan Cristão. É com muita alegria, tô gravando esse vídeo para vocês. Vamos falar um pouquinho de fé, de libertação pela fé. Nós já falamos no vídeo anterior que Faraó, né? Deus mandou as pragas lá no Egito para libertar o povo dele. E aí Deus tirou o povo com mão forte. Veja só, pessoas, eles disseram assim, Faraó disse, né? Olha o que nós fizemos. Nós deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Quer dizer, nós temos mão de obra barata, tudo de graça, e nós deixamos eles embora? Não, não pode. E aí, pessoas, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Isso mesmo. Deus revelou que deixaria Faraó seguir com a teimosia no coração dele, que continuasse com a perseguição contra o povo dele. E isso, pessoas, está em Êxodo 14, versículo 15 e diante, tá? Você pode ler lá. Então, pessoas, e Faraó falou, não, eu não vou deixar esse povo embora. Esse povo são os meus escravos. Me serviu todos esses anos, 470 anos, uma coisa assim, ou 90 anos. E Deus permitiu, pessoas, que esse povo fosse provados e colocado ali todos esses anos, né, para ser provados. Mas também com mão forte, Deus tirou eles dali. Às vezes Deus deixa a gente entrar em certas situações, mas Deus também nos arranca dela. É isso mesmo. Mas os israelitas, quando viram Faraó e seu exército se aproximando, eles ficaram apavorados, gritando, Deus, Deus, ajuda! O que vai ser de nós? Nós somos só escravos e eles são soldados valentes de guerra, armados com carro, mais de 600 carros. Fora os cavaleiros com flechas, com escudos. Totalmente armados, determinados a levar o seu povo escravo de volta. E o povo começou a reclamar, o povo começou a chorar, o povo começou a reclamar, começou a dizer, não tinha sepultura no Egito para nós? Olha, tudo isso Moisés teve que ouvir. Não tinha sepultura? A gente vai morrer aqui nesse deserto? Quando Deus, eu faço essa pergunta para você, quando Deus abre uma porta nova, ou te chama para dar um passo de fé, qual é o seu primeiro pensamento? Eu faço essa pergunta para você. Porque o povo ficou apavorado. Mas o Moisés, que é o líder, veja a confiança de Moisés. Ele disse, o Senhor agirá. O povo reclamava, era melhor ter ficado lá e morrido lá, como escravo. Mas o Moisés não, olha a confiança, o Senhor agirá. Pessoas. Quando a gente é colocado na berlinda, qual é o primeiro pensamento que vem? De confiança ou de derrota? Agora eu te faço uma pergunta. O que você tem deixado de acessar por medo de se sabotar? Medo de ser criticado? Medo de errar? Responda para você mesmo. Porque o povo dizia, você nos trouxe para morrer nesse deserto? Bem que a gente tinha dito, deixa a gente ficar aqui no Egito, deixa a gente morrer aqui como escravo. Isso, nós já estamos conformados com essa situação. Há muitos anos que a gente apanha, há muitos anos que a gente amassa o barro, há muitos anos que a gente está na miséria, sofrendo, apanhando. A gente já está conformado. Deixa a gente morrer aqui mesmo. Tem muita gente assim, conformado.
com o fracasso, com a derrota, com a miséria. Infelizmente. E assim, pessoas, Deus permite, isso mesmo, Deus permite que alguém venha nos perseguir, que alguém venha ser um chiclete no nosso pé, que alguém venha nos incomodar, nos irritar. Sabe para quê? Para nos mover de lugares a qual nós estamos acostumados. Isso mesmo. A qual aceitamos a situação, aceitamos o sofrimento. E começa a achar, é assim mesmo, é assim mesmo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu nunca vou ser feliz. Aí fica naquela crença negativa, na crença da derrota, na crença do fracasso. E só olha para baixo, não consegue olhar para diante, para as coisas que estão adiante. Isso mesmo. Mas Moisés falou para o povo: não tenhais medo, não tenha medo. Sabe por quê? Eu digo que vocês não tenham medo, porque, sabe, hoje todos vocês vão ver o livramento que Deus está dando para vocês. E tá vendo esse exército que está atrás de vocês? Vocês estão vendo eles? Então aproveita e olha, sabe por quê? Porque vocês nunca mais vão vê-los. Isso mesmo. Olha a confiança de Moisés. Sabe esse exército que vocês estão vendo aí? Que estão vindo atrás de vocês? Nunca mais o verás. Pessoas, sabe, o certo não mexe com a menina dos olhos de Deus. Não mexe com o povo de Deus. Tem gente que mexe, tem gente que mente, cria mentiras, arma ciladas, inventam coisas, sabe? E vão lutar. Essas pessoas vão lutar com o próprio Deus. E vão receber o juízo de Deus. Sabe por quê? Porque aquele exército que estava perseguindo o povo de Deus, Deus veio juízo para eles. Veio juízo para eles. Não se esqueça que eu e você, cada um de nós, somos filhos de Deus. Então faça o bem e não o mal. Não mexe com as meninas dos olhos do Senhor. Às vezes nós temos muito medo do novo, pessoas. As portas se abrem para nós, mas nós não acessamos por medo de ser criticado, medo do novo por não conhecer, medo de perder o pouco que tem, medo de passar vergonha, medo de errar, e aí você se sabota por medo e perde as oportunidades da vida. E as oportunidades vêm uma só vez. E tem gente perdendo. Mas graças a Deus que aquele povo, eles tinham um líder que tinha visão, um líder que direcionava eles no centro da vontade de Deus, porque esse líder sabia o Deus que servia, que Deus jamais o decepcionaria. É isso mesmo. E pessoas, e na vida, na nossa vida, temos batalha que teremos que pelejar. Isso mesmo. Teremos que pelejar. Tem batalha que é Deus que vai pelejar por nós. Mas nós vamos ter que ter atitude de se mover pela fé, de fazer o que nos foi ordenado. Entende? Tem batalha que eu não vou ter que batalhar, mas eu vou ter que me mover, vou ter que tomar atitude. Vou ter que me mexer. Vou ter que confiar. Veja, Moisés começou a orar, mas Deus repreendeu Moisés e falou: Moisés, não é hora de orar não, meu filho. É hora de marchar, de se mover. Tem momento, pessoa, que é para orar. Tem momento que é para clamar. Mas tem um momento que é para tomar atitude. E tem muitas pessoas que só ficam orando, clamando, mas não tomam atitude.
Uma atitude de fé. Isso mesmo. Fica lá estático, parado. Eu acredito que esperando que o anjo venha e faça as coisas no seu lugar. Não, Deus vai direcionar. Deus falou, ô Moisés, marchem. Fala para o povo, marchem. Eles não podiam ficar parados, eles tinham que marchar. A fé nos faz marchar, a fé nos faz seguir adiante. Veja, pessoas, o bastão estava na mão de Moisés. E esse bastão hoje, para mim, para você, representa o quê? Atitude. Atitude é uma ferramenta. A palavra que Deus disse é a ferramenta. Isso mesmo. O que você precisa entender hoje para o mar se abrir para você? Para que a porta se abra para você, para que os caminhos se abram para você. O que está faltando você entender? Hoje o bastão não está mais na mão de Moisés. O bastão está na minha mão. O bastão está na minha mão. O bastão está na tua mão. Pega esse bastão, meu irmão, e estende ele sobre o mar, e as águas vão se dividir. Isso mesmo, foi o que Moisés fez. Deus falou, estende a vara sobre o mar, e eu vou abrir um caminho novo no mar, para vocês passarem. E Moisés fez conforme o Senhor ordenou, e o Senhor fez um caminho novo para eles atravessarem. Veja, Moisés só fez o que o Senhor ordenou. Você só tem que entender e fazer o que Deus falou com você. Às vezes estamos em lutas, em situações a qual nós não vemos a saída. Você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Mas olha aqui para mim. Mas Deus abre porta. Deus abre caminhos aonde não tem para você passar. Olha o amor de Deus. Deus abre caminhos novos. Isso mesmo. Só que nós temos que ter atitude de fé para seguir em frente e marchando e confiando com aquele que falou comigo, que falou com você. Isso mesmo. Assim Moisés fez, pessoas. Deus abriu o mar e eles passaram. Não havia caminho, mas Deus criou caminhos. Deus vai criar caminhos para você passar. Deus vai criar caminhos novos. Deus vai abrir portas novas para você entrar. Entende? Eles tiveram que ter coragem, pessoas, para atravessar. Você imagina uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, verdadeiras muralhas de água se movendo. Eles tiveram que confiar em Deus e atravessar. Agora eu te falo, imagina carroça, imagina boi, imagina criança, imagina idosos que tiveram que atravessar. Todos atravessaram aquela grande muralha de águas. E não era pouca gente, era muita gente. Era muita gente. Contando com homens, mulheres e crianças. Assim é conosco, pessoas. Temos que atravessar situações e circunstâncias para romper um passado de escravidão. Isso, e se libertar dos cativeiros. Isso, se libertar da opressão do inimigo e não ser mais presa na mão do inimigo. Isso mesmo. E ir ao rumo das coisas novas que Deus tem preparado para mim e para você. Tem coisas novas para eu e você acessar. Tem portas novas para eu e você acessar. Tem caminhos novos, tem visão nova, tem revelação nova para que nós possamos acessar. Isso mesmo. Nós temos que confiar, agir pela fé. Vejam, eles não eram mais escravos. Eles eram pessoas livres. Mas ainda eles tinham sentimentos, tinham pensamentos, tinham atitude de escravos. Isso mesmo.
tinha aquele pensamento de escassez, de sofrimento. E tudo isso, pessoas, leva tempo. Isso mesmo. Todos nós passamos por esse processo de mudança. Eles estavam livres fisicamente, mas o Egito ainda estava dentro deles. E esse processo, pessoas, nós temos que ter consciência, entendimento para a mudança. E enfrentar o novo e não fugir dele. Porque o nosso cérebro quer manter naquilo que nós já conhecemos, que traz conforto. Mas Deus vai guiar a gente por desconforto. Para quê? Para acessar o que Ele tem de novo. Vejam, qual é a reflexão aqui, pessoas? Né? O anjo, tinha um anjo diante deles. Tinha um anjo que guiava aquele povo. Esse anjo saiu da frente e foi para trás. Para quê? Para atrasar o exército de Faraó. Havia uma coluna de nuvem. Por lado dos israelitas, essa coluna de nuvem iluminava. Mas por lado dos egípcios, essa coluna de nuvem era negra. Isso mesmo. E tudo isso tinha um propósito, para que desse tempo do povo atravessar aquele caminho. Olha o cuidado de Deus com eles. O mesmo Deus que cuidou deles é o Deus que cuida de mim e de você. E aí, pessoas, o que aconteceu? Resumindo, o exército perseguiu, entrou mar adentro. Isso mesmo. Entrou mar adentro com intenção realmente de pegar o povo de volta. Mas Deus falou para Moisés, estende a vara sobre o mar. E Moisés, de novo, estendeu a vara sobre o mar. E você sabe o que aconteceu? As paredes inteiras caíram. Voltou ao normal. As paredes, as muralhas de água engoliram aquele exército. E todos morreram. E lá do outro lado do mar, o povo israelita estava comemorando, dançando e glorificando o nome do Senhor. Isso mesmo. Nós temos que chegar do outro lado. Eu e você temos que chegar do outro lado. Então a reflexão, não vamos estar conformados com pouco, com a circunstância. Sabe por quê? Se a gente estiver muito conformado com a situação, Deus vai fazer vir lutas, Deus vai fazer vir situações para mover a gente de lugar e de pessoas. Para quê? Para que eu e você possamos acessar as coisas novas que Deus tem para mim e para você. Nós temos que enfrentar o problema para chegar do outro lado e não fugir dele. E outra coisa, colocar Deus conosco. Deus tem que estar na nossa frente. Para quê? Para que nós podemos ser bem-sucedidos. É isso mesmo. Eu deixo essa reflexão para o teu coração. Que você não venha perder as oportunidades que Deus já preparou para você. Que você venha acessar. Que você venha confiar em Deus. Pela fé, que você venha tomar atitudes pela fé, naquilo que Deus tem falado no teu coração. E outra coisa, não fique triste, chateado, se alguém te incomodar, se alguém te perseguir, se alguém te aborrecer, sabe? Porque essa pessoa só está sendo um instrumento. Isso mesmo, só está sendo um instrumento de Deus para te mover desse lugar, para que você venha acessar o novo de Deus na tua vida. Que Deus fale mais no teu coração.